De volta, Felipe, dando Haroldo, segmento nos bastidores ali. colocando bem, de uma forma bem sucinta a questão. Hoje, né, na sua visão, com tantos generais ministros, com tantos generais conselheiros, nós já estamos numa ditadura? Ou nós já temos um governo melhor? Vamos melhorar, vamos ser mais elegantes. Nós já estamos num governo militar disfarçado? Nós, no meu entendimento, e não é fácil a gente determinar exatamente a compreensão do momento que nós vivemos, é uma realidade muito complexa, muito difícil de ser entendida, mas, inegavelmente, nós vivemos um processo de golpe. A queda a derrubada da presidente Dilma foi um golpe. Por que foi um golpe? Porque não havia base constitucional, não havia legitimidade. Então, houve uma quebra da ordem constitucional, imposta por uma maioria parlamentar. Então, acho que nós podemos ter um golpe do golpe. Por exemplo, o Mourão agora, hoje, está virando a coqueluche Mas veja da bem, imprensa. veja como é complexa a situação. Então, houve a quebra da ordem constitucional com o impeachment da Dilma, porque não havia base legal, base constitucional para a sua derrubada. E depois houve uma eleição e nós não podemos contestar o resultado eleitoral, né? Aí, o Bolsonaro ganhou nas urnas, teve a maioria dos votos, mas no governo ele está tentando de toda forma e de forma leviana por vezes, de forma trêfega na maioria das vezes, criar uma cortina de fumaça para esconder a realidade que vive o nosso país. Então nós vivemos hoje um momento que os empresários querem por tudo, os grandes empresários, não são sequer os empresários, os grandes, os banqueiros, o mercado, o dito mercado, quer de qualquer maneira impor a reforma da Previdência para tirar direitos, não é para garantir direitos, não é para acabar com o privilégio, é para quebrar direitos, é para retirar direitos, mudar o sistema da Previdência, um sistema de repartição para um sistema de capitalização, ou seja, um sistema de previdência solidário, onde o trabalhador da ativa, o trabalhador ativo, ele financia a aposentadoria do idoso. E essa experiência já não deu certo em alguns países. Muito. O Chile, por exemplo. Eles querem transformar esse sistema de repartição de solidariedade entre os jovens, custeando os idosos, por um sistema que cada um tem a sua conta, faz a sua poupança individual para a aposentadoria. O Estado está fora disso. Vai entregar a sua contribuição. Mas continua descontando o Estado. Não, vai continuar descontando, mas a contribuição que o trabalhador vai dar para a sua aposentadoria com o sistema de capitalização vai ser entregue pelo Estado para a banca, para os banqueiros, para administrar a sua contribuição ao longo de 40 anos, e os banqueiros de 40 anos depois vão prestar conta. Entregar o ovo, a galinha para a raposa. E os juros, como é que fica? Só na administração desse recurso. Então, o que significa, a grosso modo, de uma forma superficial, o sistema de capitalização? É que toda essa massa de contribuição do sistema previdenciário passa a ser administrada diretamente fundos privados. Pelos bancos privados. Esse que no Chile, a aposentadoria hoje, da grande maioria dos idosos, não chega a 1/3 do salário mínimo. O número de suicídios está em toda a imprensa
de idosos no Chile é imenso. O sistema de capitalização não deu certo em nenhum lugar do mundo. Mas a grande mídia, ela passa a população, primeiro, há 1 ano, 2 anos, não, com a reforma trabalhista, vamos retomar o emprego no Brasil. 1, 2 anos da reforma trabalhista e o desemprego hoje chegou à casa de 13 milhões de brasileiros. 13 milhões. E a reforma trabalhista não resolveu nada. Precarizou o emprego e não retomou a economia. A mesma coisa eles dizem. A economia só retoma, o crescimento econômico só retoma com a reforma da Previdência. E Neguinho fala no principal, que é a reforma tributária, né? Não fala da reforma tributária. Essa deveria ser a primeira. Por exemplo, se você que está assistindo esse programa tem um carro, um velho Gol, tem um carro popular, você paga todo ano IPVA. Todo ano você paga IPVA. Se você tem um carro, paga o IPVA. Mas se você tem um avião particular, um jatinho, você não paga IPVA. Imposto por valores veículos automotores. São todos automotores. Se você tem uma lancha, um iate de 1 milhão, 2 milhões de reais, você não paga 1 centavo de IPVA pela lancha. O avião também não paga. Agora o carro paga. O carro popular paga. Então, se nós fôssemos cobrar, e são milhares de brasileiros têm jatinhos, milhares de brasileiros. A segunda frota do mundo. A segunda tem helicópteros, tem barcos. Vá na península, a quantidade de barcos caríssimos, de 200, de 300, 400, 500 mil reais. Eles não pagam 1 centavo de IPVA. Mas se você tem um carro popular, se você não paga o IPVA, o seu carro é tomado e você acaba leiloado. Ao longo de 20 anos a gente acaba pagando outro carro. Mas, Haroldo, a gente está chegando ao final, chegou a hora de a gente fazer aquela brincadeira lá do bloqueio compartilha. Vamos ver o que Geraldo preparou aí. Eu estou compartilhando pouca coisa nesse país hoje, porque ficou faltando só fazer um registro que o mar não está para peixe. Então, Haroldo, ficou aqui, vale o registro, que ficou faltando fazer essa cronologia da participação de Haroldo Saboia, do jovem Haroldo Saboia, passando pelo parlamentar Haroldo Saboia, na história da ditadura e seu enfrentamento. Não, eu gostaria de falar, de prestar até homenagem. Aqui há muitos maranhenses que foram vítimas desse período da ditadura militar. Quando se fala esses dias, por falar na questão de comemorar o golpe, que o Bolsonaro queria comemorar o golpe, uma verdadeira afronta ao povo brasileiro, afronta a nossa história, afronta as famílias dos mortos e desaparecidos na época da ditadura. Quando ele falou em comemorar, o que é uma ilegalidade, o que é uma violência, você não pode comemorar um regime que matou, que torturou, que prendeu, que exilou, como foi o regime de 64. Que roubou muito. Está aí a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica que nunca acabou, e Itaipu, que foi uma fábula e tudo mais. Então, isso e obras no Iraque, por aí então vai. Foi um regime de violência, regime de corrupção. Só um adendo, né? O pessoal da direita, aí, os neófitos da direita, aí, condenando que o Brasil, através do BNDES, investiu em Mariel, Porto de Mariel, Panamá, e nos militares, né? O Iraque lá, né? Você quer um dado pior, Haroldo? O Bolsonaro liberou, esta semana, 300 milhões para os bancos. Itaú, Bradesco... Não só para o Banco Itaú, Bradesco, como foi anunciado essa semana, que o governo Itamar vai financiar a Boeing. Vai autorizar que o BNDES conceda empréstimo para a Boeing, que levou de mão beijada uma empresa brasileira que foi fruto de um grande desenvolvimento do nosso país, que foi a Embraer, que foi 40 anos de pesquisa do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que construiu a Embraer
o conhecimento e a tecnologia e a sabedoria dos técnicos e dos engenheiros brasileiros. Diga-se de passagem, comandado por um militar. Foi certo. O comentário e num projeto que foi, o projeto físico foi elaborado pelo Oscar Niemeyer e o criador do ITA, em 1949, no governo do Dutra, foi um cearense, o Brigadeiro Montenegro, que foi uma figura extraordinária de um brigadeiro que teve aquela visão de, no Brasil, na década de 40, criar um centro com a capacidade, com a vitalidade, pelo o MIT dos Estados Unidos. E ele criou, no governo, ele fez a proposta que foi aprovada, e quando o Dutra soube que o projeto do campus, Universidade do ITA, lá em São José dos Campos, era de autoria do Oscar Niemeyer, ele disse, não vou fazer, no governo não deixa fazer isso porque é de um comunista, que é o Oscar Niemeyer, que fez esse projeto. Aí o brigadeiro Montenegro, ele procurou o Niemeyer e perguntou, Niemeyer, o senhor tem algum amigo que possa assinar o projeto no seu nome, no seu lugar? Porque se for o projeto aparecer como de sua autoria, o presidente Dutra o general Dutra não autoriza. Ele eu consigo. Aí o Niemeyer conseguiu uns 3 ou 4 alunos dele, arquitetos, que assinaram o projeto e está lá o ITA construído. Mas eu queria finalizar para prestar uma homenagem àqueles maranhenses que resistiram, que enfrentaram, que lutaram ao lado pela democracia e contra o golpe militar. Eu quero citar, em primeiro lugar, o nome de um trabalhador rural, Augusto José de Nascimento. Augusto José de Nascimento, ele era um trabalhador rural, que ele criou a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Maranhão, a TAM, que fez vários movimentos pela reforma agrária ao longo do Maranhão. O Augusto José de Nascimento foi um dos líderes que educou, que formou Manuel da Conceição, que é outro que eu quero homenagear. E homenagear também figuras como Maria José Aragão. Maria José Aragão, essa mulher negra, nascida no Engenho Central de Pindaré, que nos anos de 1930 saiu do Maranhão para trabalhar como enfermeira no Rio de Janeiro e se formou em medicina numa época que de cada 100 médicos tinha no máximo uma ou duas mulheres. E a Maria Aragão, essa figura que até hoje é lembrada em toda a periferia de São Luís. E todos aqueles outros, Manuel da Conceição, Maria Aragão, e os 2 maranhenses que foram assassinados pela ditadura. Um estudante e um engenheiro de São Luís, Rui Frazão Soares. Rui Frazão Soares foi funcionário da Receita Federal, nascido em São Luís, preso e desaparecido no interior da Bahia. E outra figura extraordinária que o Maranhão pouco conhece. Um ex-prefeito de Pastos Bons, uma cidade do nosso sertão maranhense, que foi prefeito de Pastos Bons nos anos 30, 40, e depois, já idoso, foi preso em Imperatriz, na década de 60, 70, na década de 70, e foi recambiado para Brasília e assassinado em Brasília. Há 5, 6 anos, a família de Epaminondas, esse ex-prefeito de Pastos Bons, conseguiu na justiça que a União reconhecesse a sua responsabilidade na morte de Epaminondas, o ex-prefeito de Pastos Bons, que é outra figura que eu gostaria de homenagear nesse momento. E muitos outros, mas o tempo não permite citá-los. Nós vamos bloquear, compartilha rapidinho aí, Eltinho. Vamos embora, quero ver. Vamos ao primeiro nome aí, Eltinho. Aí, ó. Ave Maria. O príncipe. Mas não tinha uma foto melhor, não? Era para assustar logo mesmo as crianças? Hein? Esse eu não, jamais compartilharei um terrorista como ele. Só para juntar rapidamente, assim, nós tivemos um governo de família que foi o governo Zé Sarney, né? Que os filhos eram muito participantes.
Temos agora a repetição da história. Quem é pior nessa história por enquanto, Haroldo? Um torturador como Bolsonaro, que elogia o torturador, é inigualável. Não tem nenhuma Está comparação. perdoado José Sarney? Não, mas... Vamos ao segundo nome. O presidente da Assembleia, Otelino Neto. Otelino é um jovem que tem tido um comportamento acordado, correto na direção da Assembleia. Foste colega do pai dele? Fui amigo do pai dele. E o seu avô foi um jornalista, da resistência pela liberdade de imprensa do Maranhão. Otelino Nova, né? Se não me engano. Nova da Costa. É isso. Vamos ao terceiro nome. Não, Otelino Nova Alves. E o deputado federal Márcio Gerri. Ele é deputado federal? Foi eleito agora. Eleito? É. Eu não tinha conhecimento. Bloqueia ou compartilha? Não compartilha? Mas se depois uma resposta dessa, tu só quer provocar mais, né, Natanael? Pelo amor de Deus. Vamos ao quarto nome. Aí, a representante do Bolsonaro no Maranhão. Aí mesmo? Não é o Roberto Rocha? Mas não é ela que encampou a campanha. Quem está foi ela. agora o representante legal legal com todos os cargos? A ex-deputada Mara Jorge, ela segue o caminho do seu grupo político, lá um caminho de latifundiários, de perseguir trabalhadores rurais. Ela segue o caminho, é o caminho de longa perseguição ao trabalhador rural. Então ela está no caminho. Está bloqueada também. Está bloqueada há muito tempo. Haroldo, obrigado aí pela aula, né? Aula, né? Essa grande revisão histórica aí, contada com detalhes, né? Muito obrigado por ter vindo e participado. Venha mais vezes, né? E cobrando em público, né? Aqui também os nossos amigos cineastas e tudo mais. Aqui Natanael, que só quer saber de motoclube agora, mas essas figuras teríamos que ter já fazendo, porque o livro não sai. Eu cobro o Haroldo há anos e o livro não sai. Vou cobrar minha amiga Fernanda, mas lembrando que um documentário com a participação de Haroldo seria fundamental para a história do Maranhão. Obrigado, Haroldo. E eu ratifico também aqui a homenagem do Haroldo às pessoas vítimas dessa barbaridade que foi a ditadura, e é inconcebível se pensar em comemorar atos de crueldade, de tortura, né, de assassinatos, né, contra quem quer que seja nesse país. Então, me solidarizo também com os grandes nomes, Manuel da Conceição, grande ativista, né, Maria Aragão está no nosso panteão ali também. E até semana que vem com o Geraldo já de volta, nessa apresentação shakespeariana. Dele, já com a asinha nova. Já com a asinha nova. Muito bem. Obrigado, Haroldo. Obrigado, né? Um bom final de semana a todos. Obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe da Rádio TV Guará.